Hoje vamos falar sobre Danjo no Yujo wa Seiritsu. O inglês, se vocês quiserem saber, o inglês, se vocês quiserem saber, Can a Boy Girl Friendship Survive? É meio que seria algo em torno de uma amizade entre garoto e garota. Tem como sobreviver? É uma premissa legal, me interessa. Bom, vamos começar falando sobre aspectos técnicos, né, que é o que todo mundo se interessa, né? A trilha sonora do anime é legal, a animação é boa, necessariamente, a direção é legal também, e a abertura é boa, e a engine também, olha só. Podemos só continuar agora daqui pra frente, né, sem ficar comentando muito sobre essas coisinhas que foda-se. Bem grandão assim. Eu acho que a história desse anime ser necessariamente essa premissa que o nome já entrega pra gente, onde você tem uma amizade de longa data e um possível relacionamento amoroso surgindo para o garoto, que é o protagonista. Os dois são protagonistas, mas o garoto também é. Mais do que ela, eu acho. Os dois são. Deu pra entender? Bom, eu acho que o anime entra nessa proposta muito bem. Até, como posso dizer, eles estragam a personagem principal de uma forma boa, mas são covardes. Eu não vou me segurar necessariamente com spoilers, porque não são necessariamente spoilers as coisas que eu vou falar. Não estraga a experiência necessariamente as coisas que eu vou dizer sobre o final do anime. Vamos deixar bem assim. Mas, de qualquer forma, quando eu for falar, eu aviso pra vocês. Os personagens desse anime são interessantes. Eu vou falar primeiramente sobre o protagonista que se chama Natsumi Yu, ou Yu, como eles chamam lá, Yu-kun, ou coisa do tipo. E a garota que se chama Inuzuka Himari, ou Himari. Eu vou falar sobre Himari aqui no anime. Temos a segunda interesse amoroso, necessariamente o protagonista que é a Enomoto Rion, e outros personagens secundários que são muito interessantes mesmo, tá? Mais pra frente eu vou comentar sobre isso. Bom, todas as personalidades que são construídas no anime me interessam. A Himari é uma pessoa explosiva, extrovertida, fala muito, fala besteira, não pensa no que tá fazendo e é absurdamente chata. É legal. Eu gosto de como que é mostrado, como que ela não precisa de ser polida, ela faz coisas sim ruins. Ela não é uma pessoa 100% perfeita, né? Como muitos animes tentam passar como uma protagonista, uma amiga de infância, alguma coisa do tipo. Ela faz coisas erradas mesmo, coisas que são ruins. Ela vai fazer coisas ruins. E isso fica legal como uma personalidade. Ela não tem que fazer as coisas certas, ela não tem que fazer as coisas da melhor maneira possível. Tanto que isso é levantado e colocado como um ponto pelo próprio irmão dela, que é um ótimo personagem. Eu acho um pouco exagerado a forma como que ele é mostrado, mas ele é um bom personagem. Ele é o irmão mais velho, e essa dinâmica que eu vou falar mais pra frente sobre meio que as famílias serem interligadas, não necessariamente porque alguém casou com alguém, mas sobre, você tem essa segunda geração, isso é muito uma coisa que tem da minha família, sobre gerações, né? Você tem a geração de primos que tem a mesma idade, mais outra geração de primos que tem a mesma idade. Então meio que esses amigos, né? Esses três que eu falei, os irmãos mais velhos também têm um relacionamento. São pessoas que estudaram juntos, ou tiveram algum relacionamento antes, e são amigos, na medida do possível, mas bem na medida do possível, mas funciona muito bem, acho bem legal. E mostra que de fato, ao longo do anime, que eles têm uma boa amizade mesmo. O protagonista com a menina, a Himari com o Yu, e a Enomoto também entrando nessa amizade, e ela vira uma amiga mesmo. Em alguns momentos, o ponto que eu não consigo torcer pra Himari é algo que me interessou pra continuar assistindo esse anime. Eu não consigo torcer por ela, porque eu não acho que ela seria um bom casal com ele. Aí é questão normal, opinião, eu não acho que seria. Então eu achei que essa dinâmica ficou boa pra mim, porque eu fiquei, pô, o anime não quer que eu torça, não parece que queira que eu torça, então, legal. Só que aí mostra, vai tentando dar aquela subvertida que, tudo bem, é legal. Bem legal, na real, a forma que é mostrado no começo do anime. E eu acho que, na real, eu torcia mais para que a amizade deles não acabasse. Eu acho que esse sentido é muito mais legal de ver como que era abordado o anime. Pô, tem coisas do anime que ficam bem legais mostradas pra gente, como, sei lá, ela já ter tido namorados e ele não. E meio que nesse sentido, tipo, ela já ter tido namorados e ele não, fica difícil mostrar ela não sendo mesquinha. Porque ela acaba sendo uma pessoa que já teve experiências amorosas ou qualquer coisa tipo próximo disso, e ela não quer perder ele. Entende? Ela já experimentou e viu que não era pra ela com essas pessoas. E ele não pode tentar. Meio que, tipo, fica mesquinho. Entende como que eu falo que a personagem ela começa a ser xarope? É isso. Ela começa a ser meio estranha nesse sentido. E muitas das coisas que tem nesse anime são bem corajosas. Tipo, surto. Ela surtou, mano. Tem uma parte no momento do anime que ela surta de vez mesmo, assim. Ela dá um chilique completo. E ela é uma pessoa explosiva. Isso é muito difícil de ter. Em questão de, tipo assim, sempre vai ser mais comedida as garotas no anime. E eu gosto de como que é mostrado como que não. A Himari é explosiva. Fala, briga, chora, reclama, fala alto, fala besteira. E é isso. Faz piada ruim, faz piada mais ácidas, digamos assim, também. Legal.
muito bom mesmo. Isso é bem legal mesmo. Eu acho que ela é a melhor personagem nesse sentido, mas com pesares no final, eu vou explicar depois. Um pouco mais pra frente da história é mostrado o amigo Escada. Já ouviu falar de amigo Escada? É um amigo que vai criar todos os contextos possíveis para a história, que é o Makishima Shinji, que literalmente conseguiram fazer ele virar todos os personagens possíveis de uma obra. Aí você pode me perguntar, como assim todos os personagens possíveis de uma obra? Ele é amigo de infância da Enomoto, é amigo do Yu, foi ex-namorado da Himari, ó. São 3 personagens. Ele tem experiência com relacionamentos, ele é o pegador da escola, né? Então mais 2 personalidades. Ele conhece necessariamente a amiga que gosta, a menina que gosta do protagonista, porque ele é amigo de infância dela, como eu já disse. E, mano, ele é o personagem Coringa. Tudo que precisar de explicar pra Himari ou pro Yu, é ele que vai fazer. Não necessariamente pra Himari, porque eles não se bicam, né? Mas a Enomoto também. É ele que vai fazer. A Enomoto que eu digo é a amiga, tá? Porque idoso da Enomoto depois. Eu vou até tentar mudar isso agora. A Arion, porque tem outro Enomoto que é a irmã mais velha dela. Então, Arion, que é a de cabelo preto. Pronto, ele é amigo dela. Como eu já disse, os irmãos mais velhos são todos interligados e isso é muito legal. E até o Shinji tem relação com isso. Também é outro ponto que é... Tô falando, esse personagem, ele é o Coringa. Eu gostei de colocar em tudo que poderia ser 5 ou 6 personagens em um, porque ele vira um personagem Coringa mesmo, então eu acho que ele enxuta a história e consegue focar mais nos personagens principais, necessariamente, do que criar 1 zilhão de personagens que vão ficar dando em cima ou fazendo alguma coisinha com, sei lá, sabe? Não fica legal. Assim, como eu falo que a Himari é uma pessoa mesquinha ou uma pessoa mais xarope, é nesse sentido. Em pontos do anime mostra que, tipo, ela fez ele prometer que nunca se apaixonaria por ela. Sabe aquele coisa de gente meio... Tipo assim, ela já teve problemas com isso e não se interessa necessariamente com isso, mas ela, desde o começo, é com o pé atrás com ele, pensando que ele seria da mesma forma com ela, entendeu? Sendo que, não necessariamente. A forma como o Yu sempre trata as coisas como se ele entendesse muito ela, porque eles entendem, né? Porque ele sabe como que ela é, entende ela como uma amiga mesmo, ele sabe como que ela trata as coisas. Então ele sabe que ela é bonita, ele tem plena ciência disso. E ele é uma pessoa que trata as situações muito legais. Poderia ser melhor, mas tá tudo dentro de o que o adolescente faria. Ele é tipo o melhor dos casos que eu imagino. Ele poderia ser melhor? Poderia, mas, mano, ele já tá fazendo muita coisa, entende? Ao mesmo tempo, ele também erra, obviamente. O Yu não é um personagem perfeito. E isso também é legal. Tem algum momento que a Arion some da história e isso me incomoda. Ela sumiu. Depois eles dão muitas explicações. Eu gosto de como que o anime, ele não deixa ponta solta, ele tenta sempre amarrar as coisinhas e nada necessariamente tá lá por estar, tirando no final. É tudo meio que predito e prefeito e eu gosto muito de como que eles explicam mesmo. Ah, o personagem falou tal coisa quando eu tava sozinho na sala. Alguém escutou. E vai falar. Não vai ficar aquela, eu escutei o que ele falou de tal coisa e vai ficar naquela baboseira pra sempre, não. Vai reclamar, vai falar, não gostei disso. Ah, então vocês que se entendam, vocês que se ferrem pra lá. É isso. Isso é bem legal do anime. Como eu posso explicar de uma outra forma, seria que eu gosto e acho interessante como que ele foge do clichê fazendo cenas clichê. Ele cria situações e cenas para conseguir mais pra frente falar, ah, não, é por causa disso, gerou isso. Ele vai conseguindo criar uma história, olha só, entende como que eu falo que poderia ter muito mais esse anime, ele é muito bem aproveitado em questões de situações cotidianas. Ele é bem feito. Tem uma parte onde o protagonista vai estudar na casa da Himari. Em um dado momento ele precisa ir lá estudar por causa que deu um BO. E ele consegue criar todo um pretexto pra ele fazer com que a Rion também fosse. E todo criado uma volta e depois vai e ela fica brava e... Entende? Depois não acontece. Vai pra casa dele, resolve fazer outra coisa. Então, tipo, cria um pretexto, cria um clichê pra fazer um clichê e não acaba não acontecendo e vai pra outro lugar e o clichê acontece em outro lugar e outra coisa, de outra forma. Isso é bem legal, eu gosto de como que é escrito a história dessa forma. Eu não sei se é uma mulher ou um homem, o autor, mas o nome é Nana, talvez seja uma mulher, não sei. Mas esse tipo de coisa é bem tratado. Então não sei se é uma mulher, mas parece ser. Deixando bem claro que não necessariamente precisa de ser para ser bem tratado, mas bem legal. Eu acho muito legal que o anime ele acerta em mostrar uma coisa que eu queria comentar aqui pra vocês. O que me interessa em animes, às vezes, não necessariamente é um romance, não necessariamente é uma história diferenciada, e sim o tema que está sendo abordado. Como eu digo no meu vídeo de Eizouken, eles falam sobre animação. E é um anime que fala muito sobre animação, processo de produção, processo de animação, direção, todos os perrengues e tudo mais que poderia acontecer durante uma animação. Isso é uma coisa que me interessa. Eu gosto muito de animes de esporte, por causa disso, e também animes que falam sobre temas diferentes. E alguns animes que eu vou falando ao decorrer do tempo abordam esse tipo de coisa. Eu digo isso também na minha live, quando eu fiz falando dos animes da temporada, que tem alguns animes que me chamam a atenção não necessariamente porque ele tem um plot diferente, e sim pelo tema que está sendo abordado, que é muito estranho. Sei lá, um anime de boliche de viagem no tempo. Entende? Tem coisas que não necessariamente estão lá, mas se eles vão falar mais um pouco sobre a história do boliche, como foi criado, como que se joga, não necessariamente que eu não saiba.
posso até saber sobre o esporte, mas eu gosto de como que vai ser apresentado e como que eu estudo, porque necessariamente quando o mangá tá sendo feito, tem muito do autor ali, né? Então, às vezes era uma coisa que ele gostava de fazer. E nesse anime é sobre criação de acessórios, bijuterias com flores. Flores, sementes e qualquer coisa, tipo, ornamentos, né? Seria nesse sentido. E eu acho muito bonito como que eles representam, né? Eles colocam isso na história, mas eu gostaria que fosse um pouquinho mais falado. Eu gosto desse tipo de coisas, essas curiosidades e o jeito de processo. Tipo, mostra ele fazendo, mas mostra o que ele está fazendo. Ah, ele tá com uma coisinha ali, colocando um produto e tirando outra coisa. Entende como que poderia ser um pouquinho mais descrito. O cerne da história é sobre o protagonista Yu ter uma loja e vender esses produtos e a Himari ajudar sendo modelo e divulgando e conseguindo fazer ele vender mais e tudo mais. Desde o começo da história é isso. Esse é o plot principal em conjunto desse romance. Então eu acho que necessariamente poderia ter mais coisa sendo apresentado sobre o produto em si também. Eu acho que seria bem interessante e me agradaria. Mas o que me agradaria não é o que o autor quis, e o que o autor quis não tem nada a ver com o que eu gosto. Então, é um fato que me deixa chateado, mas eu não posso julgar e falar que o anime é ruim por causa disso, porque é uma opinião minha de algo que eu gostaria de ver. Não necessariamente precisava de ter. Não sou eu que estou escrevendo, eu não sou editor, eu não sou roteirista e eu não sou escritor de nada. Mas é uma coisa que eu me interesso. Imagino que quem esteja aqui também goste, e se vocês não gostarem também, comentem, me digam como que vocês acham, o que vocês achariam. Eu vou tentar abrir um pouquinho mais um parênteses aqui no meio do vídeo, pra falar pra você também se estão gostando do vídeo, se inscrever, deixar o like, comentar, falar um pouquinho mais sobre anime ou qualquer tipo de conteúdo que vocês achem interessante. Deixa um comentário, mais pra frente a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Voltando a falar sobre a Himari, eu deixo minhas anotações, até eu mostrei um pouco mais durante minha live. Se vocês quiserem dar uma conferida lá, não necessariamente. Eu não sei se vocês gostariam de assistir um VOD de 2 horas de eu morrendo fazendo vídeo, tentando gravar. Mas eu digo também que eu gosto de fazer anotações, né? E eu mostrei um pouquinho das minhas anotações. Tem muita coisa que eu deixo anotada que não necessariamente posso falar. Como eu digo que eu... tem uma parte que a Himari é muito xarope. E eu falei, mano, como que essa menina é insuportável. E na anotação que eu tô falando, nossa, que menina insuportável e tudo mais. Eu acho que condiz com que eu continuo concordando com o que eu acho desse comentário, mas eu acho que eu me passei. Eu me passei um pouquinho. Eu quero só continuar complementando o que eu falei. Animes que mostram trabalhos naturais sempre vão me interessar, e esse é um deles, né? Esse é mais um anime que tem isso. E mesmo ele não mostrando aprofundadamente o assunto em si, pode despertar o interesse em quem assiste. E eu acho que isso também é muito interessante. Às vezes um esporte, uma coisa que você vai fazer, pode ser despertado por um anime que você está assistindo, qualquer coisa do tipo. No caso do anime, como eu disse, é sobre enfeite e arranjo de flores. E eu acho que isso ele trata muito bem. De deixar você interessado e deixar bonitinho. Porque eu fiquei, mano, será que daria um bom presente? Entende? Fica aquele coisa dentro da cabeça. E querendo ou não, animes são produtos tem que vender. E não necessariamente vão vender só mangá. Tem produtos, enfeite, bonequinho, tudo mais. Então, isso entra junto. Também é vendável. É vendível, digamos assim. Agora falando do ponto negativo, assustador da história. Bom, final. O final é bem horrível. Assim, eu falei pro meu amigo que eu imaginava o que iria acontecer, mas eles não fizeram o que eu imaginava. Eles fizeram pior. Bom, eu achei que ia ser o padrão. Ele vai ficar com a amiga dele e tudo mais, mas não. Eles fizeram todo um meandro pra dar uma volta e o anime terminar como ele começou. Ninguém tá namorando, ninguém tá fazendo nada. Continua só a história, porque a gente tem que continuar vendendo mangá. E é isso. Aí é foda. Aí meio que, tipo, fica difícil de você falar que dá pra assistir, que eu recomendo esse anime, porque ele não vai pra lugar nenhum. Aí fica difícil. Porque, tipo, se o anime tentasse terminar com eles namorando e continuando a história, beleza. Mas não, você tem a Rion sendo 100% submissa ao protagonista, no sentido de que ela quer namorar com ele, ele já recusou ela bilhões de vezes, mas vai continuar recusando e ela não tá nem aí pra isso. Meio que é isso, o anime vai continuar assim. E eles não estão namorando, eles vão continuar com aquela mesma coisa de sempre, e o anime terminou dessa forma. E eu fiquei, mano, não tem o que eu falar que isso é bom. Não tenho o que eu falar que isso daria uma boa continuação e como pra onde vai, essa história vai continuar bem. Eu não entendi muito bem o que o Shinji falou também lá, eu não vou comentar sobre isso, mas não entendi. Eu não sei de qual ele estava falando e eu vou deixar só assim falado mesmo. Me incomodou. E é isso é complicado. Mas me incomodou. Eu acho a nota 6 ali, legalzinho, anime legal. Dá pra assistir, às vezes você pode achar cringe, mas é isso, é legal ali o animezinho. Bom definir ele. Não é ruim? O final é ruim, mas o anime é legal, só ok. Eu acho que esse é o ponto. Dito isso, de resto, fica aqui meu agradecimento por terem chegado até aqui. O LivePix vai estar aqui no cantinho e toda ajuda sempre será bem-vinda. Comentem suas experiências ou inexperiências com o anime e caso tenham achado melhor ou pior do que eu achei,
comentem também, não deixem de me contar. Deixe o seu like, sua inscrição, sempre se inscrevam no canal, agora eu tenho que falar isso sempre. Agora, como uma última vírgula, fica aqui minha recomendação duvidosa, e sim, foi esse o nome que eu escolhi porque ele reflete muito bem o meu gosto cultural. E nesse caso vai ser uma música novamente, e vai ser novamente da Witch, vai ser a música Who You Are, Where You Are, tipo de Where You Are, eu não sei se falaria assim, então vai estar aí na descrição, linkzinho, vamos escutar, a música é boa, eu gosto. É isso, fiquem todos muito bem, até um próximo vídeo review algo do gênero e tchau, tchau.